A fé sobre o medo. E eu tinha uma outra mensagem para eu pregar hoje. E aí o Diego foi e usado pelo Senhor. Eu não sei nem se ele viu. Cadê o Diego? Eu não sei nem se ele viu a mensagem que o apóstolo colocou, a frase que o apóstolo tinha colocado. Mas aí ele foi e colocou em todos os nossos cultos. Ele colocou essa frase: faith over fear. Faith over fear. Você tinha visto do apóstolo? Ou foi Deus que te falou? Oi? Que isso, hein? Que isso, hein? Até os banners são proféticos, molecote. E aí, eu vi essa frase. E ficou aquilo no meu coração. E eu não tinha pedido nem para ele colocar essa frase. E ele foi colocando. E hoje, de novo, ele colocou essa frase. Eu falei assim: Senhor, Tu tens alguma coisa com essa frase. Não foi à toa que ele colocou lá. E aquela frase ficou marcando e pulsando no meu coração. E hoje eu gostaria de falar sobre uma adoração que traz a fé sobre todo medo. Uma adoração que ela coloca acima do medo. Uma adoração que coloca a sua fé acima do medo. E para isso eu gostaria hoje de contar duas histórias. Duas histórias que eu gostaria de contar hoje. Antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é adoração. Estava no esboço errado, estava no esboço da oferta. Adorar, em hebreu, significa shakia. Significa shakia. Shakia significa render-se, prostrar-se, entregar um sacrifício a Deus. E nessa noite, e a primeira vez que aparece essa palavra shakia no Velho Testamento, foi quando Abraão estava levando seu filho Isaque, e estava levando seu filho Isaque para a morte, e ele vira para as pessoas que estavam ao redor dele, e fala assim: agora vai subir só eu e Isaque, porque nós precisamos adorar a Deus. Ele fala: porque nós precisamos shakia a Deus. Ele usa essa palavra, porque é uma palavra que fala sobre adoração, sobre render-se, sobre se prostrar, sobre entregar um sacrifício, sobre fazer um sacrifício. Olha o tão forte que é essa palavra. A primeira vez que ela é mencionada é quando Abraão ia sacrificar o próprio filho. E ele vira e fala: nós vamos adorar, nós vamos shakia a Deus. E a primeira vez que essa frase aparece não é numa canção, não é com alguém que era algum levita, até porque ainda nem tinha essas coisas ainda, a divisão. Não era por conta dessas coisas, mas a primeira vez que aparece essa frase, a primeira vez que aparece a palavra adoração, ela não tem uma melodia bonita, ela não é alguém que a gente saiba que canta bem, mas é alguém que resolveu entregar uma adoração de uma vida. É alguém que não resolveu apenas cantar bem, mas é alguém que resolveu fazer adoração um modo e estilo de vida. E muitas vezes nós pensamos que nós falamos: vamos adorar. E nós pensamos assim: ah não, adorar é o seguinte, adorar é eu cantar uma música bonita. Alguns acham que nem pode adorar porque canta mal pra caramba, mas adorar não é isso. Adorar é muito mais do que você ter uma voz bonita. Adorar é você entregar algo a Deus. Adorar é você sacrificar algo a Deus. Adorar é você se render e se prostrar perante Deus. E aí nós começamos a entender, quando na Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quando colocamos esses dois significados juntos, nós começamos a entender que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, de verdadeiras pessoas que não apenas cantam uma música bonita, mas que entregam um estilo de vida de adoração para Deus. Uma adoração que você não canta só quando está tudo bem, que você só não canta quando você tem uma banda legal cantando com você, mas uma adoração que você entrega 24 horas do seu dia. Porque é uma adoração que é desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Uma adoração que você entrega desde quando você está trabalhando para quando você está estudando. Uma adoração como um estilo de vida, independente do que o mundo ao redor está falando, independente das circunstâncias ao redor, mas uma adoração de corpo inteiro, de alma, uma adoração de vida, aonde mesmo sem palavras, a sua vida cante a mais bela das canções.
este estilo de adoração que Deus está procurando. E hoje, nessas duas histórias que eu quero contar, são duas histórias que Deus colocou no meu coração. E a primeira história que eu quero contar nessa noite é a história de Jó. Essa história que eu vou contar agora, ela se passa no primeiro capítulo de Jó. Eu vou ganhar tempo e eu vou contar a história em vez de ler a história. Jó era um dos caras, aliás, não era um dos, era o cara mais rico da época. Ele tinha animais, ele tinha bois, jumentos, ovelhas, ele tinha filhos, ele tinha propriedade, ele tinha tudo. Ele era um dos caras mais ricos da época. E diz na Bíblia que ele era uma pessoa temente a Deus, ele era uma pessoa que adorava a Deus. Ele era tão assim que próprio Satanás foi falar com Deus. Ele se disfarça entre os anjos, ele sobe com os anjos, e quando ele chega lá, Deus vira para ele e fala: Satanás, o que você quer aqui? E quando ele está lá, ele fala assim: olha, tem um cara aí chamado Jó. E Deus fala: é Jó, aquele que me adora. Ele fala assim: não, mas é muito fácil o cara te adorar. Ele é o cara mais rico que tem. Ele tem posses, propriedades, ele tem jumentos, naquela época valia muito, os animais, ele tem tudo, ele tem servos, ele tem tudo. É muito fácil ele adorar você dessa forma. E aí Deus vira e fala algo com o diabo. Ele fala assim: então vamos fazer o seguinte, você pode tirar tudo dele, você pode tocar em tudo dele, só não toque nele porque ele pertence a mim. E aí então o diabo vai. E certo dia estava Jó em sua casa. Jó, o cara mais rico do mundo. Em 5 minutos ele perdeu tudo que ele tinha. Enquanto ele estava sentado, veio a primeira notícia mal. A primeira notícia dizia: Jó, pegaram os seus bois, pegaram os seus jumentos e mataram todos os seus servos, e apenas eu escapei para que eu pudesse dar essa notícia a você. De uma hora para outra ele perdeu grande parte da riqueza dele. Mas calma, ele ainda tem cavalos, ele ainda tem outras coisas, ele tem ovelhas. E aí chega a segunda notícia mal para Jó. Na segunda notícia mal que chega, fala Jó, os seus pastores e os seus servos estavam olhando as ovelhas, e quando eles estavam olhando as ovelhas, veio um fogo do céu, um fogo de Deus do céu, consumiu todas as ovelhas e consumiu todos os seus pastores. E aqui eu quero dar um pause. Se você olhar na Bíblia, ele fala assim: veio um fogo, o servo que está contando a segunda notícia má para Jó, ele fala: veio um fogo do céu, de Deus, do céu, e queimou todas as ovelhas e todos os pastores. Só que nós sabemos que não foi Deus quem tocou em Jó, foi o diabo quem tocou em Jó. Sabe o que eu quero falar aqui com você? Um pause aqui na mensagem que eu quero falar algo. Deus colocou algo no meu coração. Tem muitas coisas que você está achando que foi Deus que colocou na tua vida, tem muitas coisas que você está achando que foi Deus que colocou na tua vida, mas na verdade foi o diabo que colocou na sua vida. O fogo não foi de Deus, o fogo veio do diabo. Mas ele achou que era de Deus. E muitas vezes nós estamos achando que Deus nos deu uma bênção, mas na verdade não é uma bênção, é uma maldição que vai tirar a tua vida do eixo, que vai tirar a tua vida do caminho, que vai tirar a tua paz. Você já passou por algumas coisas aonde você fala assim: poxa, eu quero tal coisa, e tal coisa aparece na sua frente, e você fala assim: certamente foi de Deus, só que aquele negócio foi para desgraçar a tua vida. Pastor, você falou desgraçar, não tá. Desgraçar é tirar a graça. Então fiquem tranquilos. Porque tem coisas que parecem ser de Deus, mas que não são de Deus. Não deixe essas coisas que parecem ser de Deus entrar na tua vida, porque senão a bênção que Deus tinha para você vai se tornar maldição. Você aceitou a maldição e não a bênção. Cuidado com o que você está colocando dentro da tua vida. Cuidado com o que você está aceitando dentro da tua vida. Não deixe. Muitas vezes você está falando: Senhor, eu quero casar. O primeiro cara que aparece na tua frente, você fala assim: a resposta é de Deus. Cuidado para isso não se tornar maldição na sua vida. E aí então, voltando para a mensagem, chega a terceira notícia mal para Jó. Aqui ele já tinha perdido praticamente 2/3 de tudo que ele tinha. E quando estava terminando de falar essa notícia, chega a terceira notícia má. E fala assim: Jó, roubaram todos os teus camelos e mataram todos os teus servos, só eu escapei para estar aqui. Em questão de minutos, Jó passa de ser o cara mais rico do mundo para não ter mais nada.
Ainda assim, não aparece na Bíblia ele abrindo a boca. Como se não bastasse, chega a quarta notícia para Jó. Ele já tinha perdido todo o dinheiro dele ali. Chega a quarta notícia para Jó. E quando chega, já chegam falando assim: Jó, na casa do teu primogênito. E ali eu fico pensando, as 3 primeiras notícias foram caóticas, mas a quarta é destrutiva. Fala assim: Jó, quando seus filhos estavam confraternizando, veio um vento, estavam todos os seus filhos, seus 7 filhos e suas 3 filhas. Veio um vento soprando dos 4 cantos. Foi tão forte essa tempestade de vento que teve, que derrubou a casa, caiu o telhado, e todos os seus filhos morreram. Em questão de minutos, ele teve 3 notícias caóticas e uma notícia destrutiva. Ele perdeu tudo. E o que será agora que ele vai fazer? O que será agora que ele vai falar? Até agora nós não ouvimos a voz de Jó. Nós lemos e nós não sabemos a voz de Jó ainda. Como é que será a reação dele? Ele adorava quando estava tudo bem. Ele era um homem ele era um homem que tinha o coração segundo de Deus. Ele era um homem que fazia as coisas, que adorava a Deus com tudo que ele tinha. Mas e agora que ele perdeu tudo? Será que ele vai continuar adorando? E agora que veio o caos, agora que veio as piores notícias, o que acontece? Será que ele vai continuar adorando? E aí lá em Jó, capítulo 1, versículo 17, versículo 21, diz que Jó se prostrou, se rendeu. Ele rasga o seu manto, ele raspa a sua cabeça, e ele se prostra, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu retornarei ao seio da terra. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Sabe o que aconteceu? Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Jó, quando ele perde tudo, ele resolve adorar a Deus. Quando ele perde tudo, ele se prostra em adoração, talvez com lágrimas nos olhos. Eu não sei como Jó adorou naquele momento. Não tinha a melhor banda com ele naquele momento, não tinha descido os melhores cantores, os melhores anjos com ele naquele momento, mas ainda assim, no momento onde ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, ele perdeu o dinheiro dele, ele perdeu os filhos dele, ele perdeu o legado dele, ele perdeu tudo. Ele se prostra e ele se rende, e ele fala: bendito seja o nome de Deus, bendito seja o nome de Deus. Ele adora na pior fase da vida dele. Ele adorou na melhor e ele adorou na pior. Ele não deixou que as circunstâncias externas definissem a adoração dele. Ei, deixa eu te falar, não importa como está o Brasil, não importa como está o mundo, não importa as notícias que chegam na nossa casa, que chegam na nossa tenda, mas elas não ditam a nossa adoração. Nós vamos adorar no tempo bom e no tempo ruim. Nós vamos adorar no tempo da seca e no tempo da colheita. Nós vamos adorar todo o tempo. Jó, ele não era um ignorante, ele sabia ele sabia as coisas que estavam acontecendo, mas ainda assim, ele decidiu adorar a Deus. Ainda assim, talvez balbuciando. Nós lemos aqui na Bíblia e parece uma frase tão reta, mas eu fico pensando: Jó raspou o cabelo, rasgou suas vestes, está deitado no chão. Talvez essa frase tenha sido dita numa das maiores vozes de choro que nós já ouvimos. Nós lemos às vezes a Bíblia e nós achamos que é só palavras, mas entra no texto, ele está falando assim: cara, eu não tenho mais nada, eu cheguei a esse mundo dessa forma, e eu vou embora também dessa forma. A única coisa que eles não podem me tirar, porque me tirou tudo,
A única coisa que eles não podem me tirar é minha fé e a minha confiança em Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer da minha vida. Eu não sei o que vai ser da minha vida. Eu não sei se eu vou ter que mendigar, se eu vou ter que pedir esmola. Eu não sei o que eu vou ter que fazer. Mas uma coisa eu vou ter. Eu vou ter fé sobre o medo. O medo não vai ditar a minha adoração. O medo não vai ditar o que sai da minha boca. Pelo contrário, a minha fé vai ditar o que vai sair da minha boca. Então, bendito seja o nome do Senhor. Adoração verdadeira que Jó teve não foi condicionada por aquilo que ele estava sentindo, porque talvez ele não estava sentindo de adorar, mas ela não é condicionada por isso, ela não é condicionada, ela não é alienada às coisas que acontecem à nossa volta, mas nós temos que adorar em tempo e fora de tempo. Nós temos que adorar quando as coisas estão boas e quando as coisas estão ruins. Nós temos que adorar a todo tempo. Eu sei, Deus colocou algo aqui no meu coração agora. Eu sei que talvez nós estejamos passando as 7 vacas magras no Brasil, mas as 7 outras vacas vão chegar. Os 7 anos de fartura vão chegar. Talvez estamos vivendo hoje, algo que nunca vivemos, algo que em 30, 50 anos nunca vivemos. Mas vai chegar o tempo bom. Vai chegar o tempo de fartura sobre o Brasil. Vai chegar o tempo onde nós não vamos pedir emprestado, mas nós vamos emprestar. Vai chegar o tempo onde o avivamento no Brasil vai ser tão grande que outras pessoas de outras nações vão vir aqui para receber o que está acontecendo aqui. Em Brasil, fique tranquilo, não são esse tempo que vai ditar quem somos, mas é o Espírito Santo de Deus, é a nossa adoração que vai ditar quem somos. As nações vão ficar espantadas quando verem a tua adoração no meu caos. As nações vão ficar espantadas quando ver a tua boca se abrindo e dizendo: bendito seja o nome do Senhor no meio do caos. Mas é isso que vai mudar o destino de uma geração. Não se renda. Não se renda ao medo. É fácil se render ao medo, é fácil se render. Está tudo dizendo para nós nos rendermos ao medo. É fácil. Mas não se renda ao caos. Não adore o caos. Não deixe a sua vida se prostrar ao caos. Mas se prostre antes ao Senhor dos Exércitos. Se prostre antes ao Senhor que fez os céus e a terra. Se prostre antes àquele que tem um domínio e um controle sobre tudo que nela há. Se prostre antes ao Senhor. Tenha fé antes de ter medo. Tenha fé sobre o medo. Jó, ele resolveu ter fé. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele resolveu adorar. Adore antes de você saber o que vai vir em seguida. Adore antes de você saber que a solução está perto. Adore, 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 adore. Simplesmente adore. Talvez com lágrimas nos olhos você está adorando, porque está um caos na tua casa, na tua vida financeira, na tua vida sentimental. Talvez você ainda nem vê a luz no fim do túnel, mas adore, 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 adore. Não se renda ao caos que você está vivendo, se renda ao Deus que você serve. Se você se render ao caos que você está vivendo, independente da área que você viva, que esteja esse caos, você vai ser servo daquele caos. Mas quando você adora ao Deus que você serve, o caos vai ser um servo do teu Deus. E a segunda história que eu queria começar a contar hoje, a segunda história que eu gostaria de contar hoje, é uma outra história, porque a adoração, ela é se prostrar, shakia, se prostrar, se render. E teve uma outra história que depois eu vou falar das duas histórias juntas, que foi uma história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Uma mensagem que eu já preguei aqui na 220. Todos conhecem essa história. Para quem não conhece, eu vou dar aqui um resumo rápido dela. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram pegos como servos. Eles não eram daquela terra. E o rei Nabucodonosor, ele vira e ele faz um decreto naquela terra onde eles estão vivendo. Ele fala o seguinte: olha, vai ter uma estátua gigante aqui, essa estátua, e toda vez que os instrumentos tocarem, vocês vão, toda a nação, não importa quem você seja, você vai ter que se curvar perante aquela estátua, perdão. Você vai ter que adorar aquela estátua.
Então os instrumentos tocam. Os instrumentos tocam. O Diego está aqui, por isso que não tem ninguém na bateria. Mas os instrumentos tocam. Toda a nação se prostra, menos 3 jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, ele fica encabulado com aquilo tudo que está acontecendo. Então ele vira e fala bem assim: não, vamos dar uma segunda oportunidade, traz esses meninos aqui. E trouxeram aqueles 3 jovens e falou assim: toca de novo, vamos ver se agora eles vão se curvar. E tocou mais uma vez e os jovens ficaram em pé. E o rei, ele ficou assim: meu amigo, você não está entendendo? Tem um decreto que quem não se curvar vai morrer. Tem um decreto que quem não se curvar, tem uma sentença para quem não se curvar. Mas o que aquele rei tinha esquecido é que o poder da vida e da morte não estava na mão dele. Não é ele quem decide quem vive e quem morre. Quem decide quem vive e quem morre é Deus e não o rei. Então ele estava falando com eles: olha, vocês vão morrer. Só que os meninos sabiam dentro do coração deles que Deus era capaz de livrar eles. Tanto que eles fazem uma das maiores adorações verbais que se tem, uma das maiores citações da Bíblia. Eles falam assim: olha, o nosso Deus, você está querendo nos matar, mas você não tem o poder da vida e da morte não. O nosso Deus, Ele pode nos livrar. Nosso Deus vai nos livrar, Ele pode nos livrar, mas ainda que Ele não nos livre, nós não adoraremos, nós não nos prostraremos diante de nenhum outro Deus. Eles estão falando assim: cara, não importa, você está querendo colocar medo sobre a minha vida, e você com esse medo está querendo me fazer eu deitar os meus joelhos e adorar outra coisa. Não, eu não vou fazer isso não, porque o medo não dita o que eu adoro. Eu adoro somente o Deus que fez os céus e a terra, porque Ele pode me livrar da fornalha ardente. Ele vai me livrar da fornalha ardente, mas ainda que Ele não me livre, Ele continuará sendo o meu Deus. O teu medo não vai vencer o meu Deus. É a fé sobre todo medo. Não adianta você tentar me colocar medo, porque o medo está debaixo da minha fé. O medo não dita quem eu sou, mas a minha fé dita quem eu sou. O medo não fala o que eu adoro, mas a minha fé diz que eu adoro. Porque eu posso até estar com medo, mas eu tenho mais fé do que medo. Muitas vezes nós estamos nos rendendo ao medo, nós estamos nos rendendo ao caos, nós estamos nos rendendo ao medo. Me ajuda agora aqui, louvor.